Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja no coração de todos vocês. Meus irmãos, nós estamos aqui para trazer para a reflexão de todos vocês o tema que se refere à nossa cooperação enquanto espíritas para estes tempos que ainda são de confinamento, que ainda nos fazem isolados fisicamente uns dos outros e que representam ainda uma situação delicada para a humanidade, que é essa pandemia. Por isso mesmo, a nossa participação nesse evento, nesse momento que já transcorre há seguramente 90 dias, ou quase isto, de nós outros espíritas, tem uma importância capital. E dela nós não poderemos nos furtar em hipótese alguma. O Espiritismo traz, como sabemos, para a formação do homem, a condição da moral cristã. E quando a gente fala na moral cristã, é exatamente a mesma moral que o Espiritismo faculta, pelo seu viés religioso, a cada um de nós, a fim de que a gente fortaleça essa base extremamente importante e com ela a gente possa efetivamente sugerir, oferecer, informar, reproduzir práticas que de fato auxiliem aos nossos irmãos de jornada, aqueles com quem nós contracenamos no mundo, aqueles que procuram os serviços do Espiritismo, cuja via é o espírita, e ajudam a nós outros mesmo, a nós que somos trabalhadores dessa doutrina, que somos servidores da caridade e que precisamos fortalecer essa condição moral. Para alguns de nós, os acréscimos não serão tantos, visto que muitos já traziam uma condição, uma bagagem nesse sentido bastante robusta, mas para outros essa formação será um divisor de água, uma condição que irá impulsionar aquele companheiro que precisa efetivamente construir uma formação moral para seguir numa condição de mais tranquilidade. Isto também implica, meus irmãos, que para que se obtenha essa formação moral, a gente consiga controlar as nossas más tendências. Todos nós a possuímos, seguramente. Aqui, uma situação de um gênio um tanto delicado, né? uma explosão repentina, uma dificuldade expressada no tratamento cotidiano, na via pública, mas nada que não seja possível a gente corrigir. E o Espiritismo, ao nos corrigir, automaticamente nos impulsiona para que a gente ofereça esta mesma via, esta mesma condição, esta mesma situação àqueles irmãos nossos de todos os matizes. Muito natural também que a gente, ao ingressar na doutrina espírita, durante um período razoável, a gente ainda verifique muito a situação do fenômeno ser mais atraente àquele que inicia-se na doutrina do que propriamente a moral do Cristo, a instrução moral do Cristo, que vai seguramente interferir
de forma positiva, sendo o alicerce da formação moral do trabalhador espírita. Para todos nós, o dever é uma bravura da alma. É uma situação que a gente deve a todo instante buscar, não como algo pesado, como um fardo, mas como uma atitude que nos conecta com o Criador permanentemente e nos faz pessoas melhores. O dever deve ser para nós algo a ser buscado, não a ser suportado. Nada, a rigor, precisa ser suportado. Tudo precisa ser vivenciado como experiência, seja prova, seja provação, seja o que for. Nós precisamos vivenciar essas coisas com a condição de que o dever é algo extremamente importante para nós e que nós precisamos dele para seguirmos adiante na jornada e assim auxiliarmos melhor aos nossos companheiros. Nós devemos uns aos outros. Devemos mesmo. Devemos não apenas as gentilezas dos cumprimentos que direcionamos às pessoas, mas é porque há uma complementação de um para com o outro na vida. É sempre importante que a gente observe nos nossos companheiros de casa espírita, além daqueles com quem a gente contracena no mundo, as virtudes que possuem. E delas nós podemos tirar lições preciosas para, igualmente, nos favorecerem na formação moral nossa. Se um exemplo edificante que a gente vê em um companheiro pode servir para nós e deve servir, nós devemos tomá-lo como um artifício novo, como uma atitude a ser buscada, a ser trabalhada, a ser tentada cotidianamente. A união sincera, que deve prevalecer, sobretudo nestes tempos, entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados, que são os espíritos que efetivamente nos conduzem nesta senda evolutiva que o Espiritismo faculta a cada um de nós, não deve em absoluto ser preterida. Sobretudo quando temos tempo considerável para refletir e para nos ligarmos mais ainda a esses irmãos que só tensionam o nosso progresso. E dessa união efetiva entre nós e os espíritos, que nós denominamos de espiritualidade amiga, é que se dá o senso comum para que possamos marchar efetivamente para a regeneração. Portanto, é de importância capital que a gente busque essa ligação, esse entrosamento, esta sintonia que gera parceria e que gera melhores dias para nós e para todos aqueles com quem a gente tem a responsabilidade de fazer com que as coisas melhorem, de fazer com que estes tempos de pandemia sejam não apenas suportados, mas sejam vivenciados com altivez, com resignação e, sobretudo, com altruísmo. Na oração do Pai Nosso, quando a gente vê lá e quando a gente recita, venha a nós o vosso reino, este deve ser um item preponderante nessa marcha evolutiva e neste nosso papel nestes tempos de pandemia. Buscar o reino de Deus aqui em nós,
buscá-lo, colocá-lo nas nossas vidas, partilhá-lo nas nossas relações de amizade, compartilhá-lo nas nossas comunicações midiáticas. Tudo isto é importante porque vai automaticamente, num primeiro momento, induzir aquele a quem dirigimos os nossos préstimos a pensar. E ao pensar, a criatura abre frestas para que os bons espíritos passem a municiá-la com situações mais amenas, com instruções mais efetivas, e disto resultará seguramente a melhoria de todos. Temos observado fatos lamentáveis decorrentes dessa pandemia, da condição que muitos irmãos ainda têm de não conseguirem suportar o que chamam de o silêncio absurdo. Tudo tem som, meus irmãos. O cosmos tem som, a natureza tem som, o próprio silêncio tem som. E nós precisamos atravessar este percalço, esta provação, para sairmos lá adiante numa condição melhor. E somos todos responsáveis por arrastarmos pelo convencimento das ideias, pelo convencimento da vida absolutamente fraterna que a gente conseguir viver e oportunizar às pessoas dias melhores. Este deve ser o nosso papel. Esta deve ser a nossa finalidade. E tudo deveremos fazer neste sentido. Para isso, afinal, nos debruçamos sobre esta doutrina benfazeja, a buscar nela o entendimento maior da vida, através da mensagem simples de nosso mestre, guia e modelo, Jesus de Nazaré. Para estes tempos, os nossos serviços são indispensáveis e devemos seguir ofertando todos eles a quem quer que possamos ofertar. Conta-se que por ocasião desta pandemia, um homem atormentado entrou em uma igreja e reclamou para Deus: Deus, o que é que o Senhor faz que não vê tanta mortandade, tantas pessoas a perderem seus empregos, tantas pessoas a não terem o que comer em suas mesas? O que é que o Senhor faz? O que é que o Senhor pretende com isto? E Deus respondeu para o homem: eu já fiz. O homem, assustado, retrucou, ainda enfesado: fez o que, Deus? Eu fiz você. O silêncio de Deus não é o silêncio que nega, é o silêncio que acolhe, recolhe, esclarece, modifica e regenera todos nós. Vamos seguir servindo, meus irmãos. Seguir com este nosso papel tão importante e tão especial no mundo. O Espiritismo é a última cidadela do homem na Terra. Somente a doutrina espírita tem
e terá sempre condições de mostrar ao homem aquilo que ele verdadeiramente é. Um espírito encarnado que aqui está para desenvolver-se e para progredir mediante as suas boas ações, a superação das dificuldades e a procura incessante da fraternidade. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.